George Russell volta a criticar as decisões da FIA e Audi com transição turbulenta para 2026. Para você que é novo, seja muito bem-vindo ao canal Rastro de Borracha, onde a Fórmula 1 é analisada de forma clara e direta. Começando com George Russell versus FIA, Russell não está nada feliz com a nova proibição de palavrões imposta pela FIA. O piloto da Mercedes criticou abertamente a medida, chamando-a de desnecessária e sugerindo que a governança da FIA pode ter passado dos limites. Para quem não está por dentro, a FIA anunciou mudanças no Código Esportivo Internacional para 2025, incluindo uma multa de até 40 mil euros e até possíveis suspensões de corrida para pilotos que repetirem ofensas verbais. A justificativa da FIA é que as novas regras visam garantir que as penalidades sejam aplicadas de forma uniforme e transparente. Um porta-voz da FIA disse que o objetivo é fornecer uma estrutura mais clara para os comissários, garantindo que as penalidades sejam justas e consistentes. Mas George Russell, que também é diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1, não concorda. Ele acredita que a medida limita a autenticidade dos pilotos e tira parte da emoção que faz a Fórmula 1 um esporte tão apaixonante. Em entrevista à BBC Sport, Russell disse que as coisas estão um pouco fora de controle nos últimos meses e que eles não são apenas pilotos, são personalidades. Se alguém quer xingar, isso afeta a sua marca e sua percepção, independentemente da FIA. Russell ainda destacou a importância de manter as emoções reais, especialmente em momentos cruciais, nas transmissões de rádio durante as corridas ou em entrevistas pós-prova. Ele afirmou que há momentos e lugares para tudo, mas quando se trata daquela emoção crua, eles precisam ser o mais autênticos possível. Agora, parando para analisar, a proibição de palavrões é realmente necessária? Sinceramente, não só os pilotos, como a maioria do público, vê essa proibição como sendo totalmente desnecessária. Sem falar que eles obrigam os pilotos a correr com o microfone enquanto transmitem tudo o que eles falam. Então não é como se os pilotos tivessem escolha do que vai ou não ser transmitido. Segundo os próprios pilotos, jornalistas e a maioria do público, a FIA poderia muito bem focar em outras áreas para melhorar o esporte, e isso sim traria reais melhorias e atrairia mais o público. Outro ponto que deve ser analisado é até que ponto a FIA vai poder controlar o comportamento dos pilotos e qual será o impacto disso na popularidade da Fórmula 1. Até porque a autenticidade dos pilotos é um dos fatores que atraiu muito o público da Fórmula 1 nos últimos tempos, principalmente o público jovem, que tem sido grande parte da audiência da categoria. Vemos que pilotos autênticos como Max Verstappen, Lando Norris, o próprio Franco Colapinto, que esteve presente no grid no ano passado, atingiam um nível de popularidade muito alto e com certeza trouxe mais visibilidade para a categoria. Então tirar essa autenticidade dos pilotos pode ter um efeito reverso, fazendo com que a popularidade da categoria venha a cair. Russell também falou sobre o descontentamento geral dos pilotos com a FIA. Em novembro de 2024, ele já havia admitido que muitos estavam de saco cheio com a falta de diálogo e mudanças na entidade. Ele disse à Sky Sports F1 que reconhecem que todos estão trabalhando duro, mas a FIA não é o lugar mais estável. Talvez por isso seja tão difícil implementar as mudanças que pedem. Outra pergunta que tem sido muito feita é que será que a proibição de palavrões é só a ponta do iceberg de um problema maior? O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, segundo muitos, parece estar impondo a sua cultura sobre o esporte, o que não é a abordagem mais profissional. Agora, eu deixo a grande questão para vocês. A FIA está exagerando ao tentar controlar cada detalhe do comportamento dos pilotos? Ou essas regras são necessárias para manter um padrão profissional no esporte? E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Agora, falando sobre a Audi, a chegada da Audi à Fórmula 1 em 2026 promete ser um dos capítulos mais aguardados do esporte, mas a transição da equipe Sauber para se tornar a equipe de fábrica da Audi não está sendo tão tranquila quanto o esperado. Segundo David Croft, da Sky F1, o processo tem enfrentado problemas, especialmente com as grandes mudanças de pessoal e reorganização interna. A Audi anunciou em 2022 que assumiria a equipe Sauber e a transformaria em sua equipe de fábrica a partir de 2026. No entanto, a transição tem sido marcada por desafios. Um dos principais pontos de tensão foi a saída de Andrea Seid, que inicialmente foi contratado como diretor executivo da Sauber Motorsports e depois anunciado como CEO das operações de Fórmula 1 da Audi. Seid teria entrado em conflito com Oliver Hoffmann, o ex-chefe de desenvolvimento da Audi e principal representante do projeto de Fórmula 1. Os rumores apontam para uma batalha constante entre os dois, o que levou a Audi a dispensar ambos. No lugar deles, a equipe contratou Mattia Binotto, o ex-chefe da Ferrari, para assumir o duplo papel de diretor de operações e diretor técnico.
Uma dúvida que fica é, será que essa troca constante de liderança pode atrapalhar os planos da Audi? Com certeza é um problema que pode desfocar a equipe, pois cada líder tem uma visão diferente sobre os rumos a tomar com a equipe. Então, Mattia Binotto, por exemplo, pode ter pego um projeto totalmente diferente do que ele tem hoje, fazendo com que os planos que ele tem para a equipe sejam atrasados por ele precisar reformular todo o plano anterior. Falando sobre Mattia Binotto, muito tem se falado sobre ele ser ou não a escolha certa para liderar essa transição e essa nova fase da equipe. Muitos acreditam que é uma escolha no mínimo questionável, pois vimos que ele teve muitos problemas na liderança da Ferrari, dentre eles o escândalo do motor adulterado em 2019 e várias decisões erradas na disputa pelo título de Leclerc e Ferrari em 2022. Além disso, a Audi trouxe também Jonathan Whitley, diretor de longa data da Red Bull, para se tornar o chefe da equipe na Fórmula 1. No entanto, ele só deve se juntar à equipe de fato em julho, o que pode atrasar ainda mais os planos de desenvolvimento. David Croft destacou que todas essas mudanças de liderança estão tornando a transição não particularmente tranquila. Ele acredita que a equipe enfrentará desafios significativos para se estruturar a tempo de estrear como Audi em 2026. A equipe, que está tendo uma transição claramente conturbada, também já demonstrou que está atrasada em seu projeto principal. E isso é péssimo não só para o esporte, porque é uma equipe competitiva a menos, mas também é péssimo para os pilotos, Nico Hülkenberg, mas principalmente Gabriel Bortoleto, que já terá um carro aparentemente ruim na temporada de 2025 e em 2026 provavelmente também terá um carro que não será lá essas coisas. Mas nunca dá pra saber. Já vimos casos de equipe entrarem sem nenhuma expectativa, como foi o caso da Brown GP em 2009, e simplesmente foi uma ótima surpresa para todos. No fim de tudo, a questão que fica é essa: será que a Audi vai superar esses problemas de transição e se tornar uma equipe competitiva ainda nesse regulamento? Com o grid ficando cada vez mais próximo, qualquer erro pode custar caro. E aí, o que vocês acham? A Audi vai chegar forte ou vai precisar de mais tempo para se consolidar? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado para você que está assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.